O Podmeter já está começando, pegue a sua pipoca e venha assistir. Hoje estamos com o nosso diretor, professor de matemática, Leonardo Elmer, nosso querido tio Léo. Muito bem-vindos, está começando nosso primeiro podcast. Eu sou o Breno. Eu sou o Davi. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso diretor e também professor de matemática, nosso querido Léo. Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui no início desse projeto com os nossos alunos, nossos queridos aí. E vamos lá, vamos bater um papo. Bora. Léo, antes de começar realmente, nos diga o que se interessou em você, você se interessava na sua juventude. Então, minha juventude foi, assim, bastante proveitosa, né? Eu posso dizer. Tenho várias histórias, né? Algumas eu não posso contar aqui. Mas, minha adolescência, assim, eu gostava muito de esportes, né? Gostava muito de jogar bola, era goleiro lá na época, né? Time de futsal lá da escola, salve aí a galera do EMI aí, um abraço. Então, minha infância e minha juventude foi bastante legal. Gostava muito de brincar, era aquele moleque de rua, de brincar até altas horas da noite, até a mãe chamar, falei, vem pra dentro, rapaz, tomar banho, senão você vai apanhar. Então, aquela criança raiz, adolescente raiz. Você falou aí que você era goleiro do time do EMI. Você jogou torneio, ganhou alguma coisa? Assim, sempre me interessei por esportes, né? E aí, lá da época do Marília, né, que eu estudei o ensino fundamental lá, já era goleiro, né? Professor Abraão, que hoje é árbitro aí, né? Polêmico. Já apitou muito jogo. Ele foi meu primeiro treinador, né? E aí eu joguei lá, época de torneio entre escolas. E no EMI, meu técnico foi Dorian. Em 2007 a gente chegou até a final do estadual, né? Ganhamos a fase municipal aqui e as regionais e perdemos lá em Castela, lá na final, mas tudo bem, foi legal. Época boa, fiz amigos. Que vale a experiência. Isso aí, já passei da ponte, né? Então, Léo, para começar de verdade, antigamente não, né? Não pode chamar de velho. Quando você era menor, sua matéria favorita sempre foi matemática ou foi outras matérias? Então, como todo bom adolescente, criança, minha matéria preferida era educação física. Né? A nossa também. Eu imaginei. Mas assim, matemática, eu não tinha nada contra assim, nenhuma matéria. Mas eu gostava de estudar matemática porque era algo, isso eu descobri depois, né? A gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas era algo que eu conseguia provar com as minhas próprias mãos. Eu chegava no resultado. Então, acredito que eu gostava da matemática por ser lógico, né? Pelo 1 mais 1 dá 2, pelo 2 vezes 2 tem o resultado como 4. Então, eu gostava por conta disso, né? Matemática foi sempre uma das minhas matérias preferidas. Isso não quer dizer que eu passei dificuldade, né? Mas era mais legal. Mas havia, além da educação física, você falou, havia outra coisa que você destacava mais na escola? Então, além de esporte, né? Eu não era o melhor goleiro da escola, mas nos projetos de esporte eu gostava muito. E tudo que envolvia música e arte, né? De forma geral, sempre gostava também, né? Na época lá do EMI, a gente começou o recreio musical, né? Que acredito que tem até hoje, pessoal lá em 2005, 2006. Então, tudo que envolvia assim, movimentos de entretenimento na escola, ou de esporte, ou de música, eu estava por dentro lá, gostava muito disso. E aí nas matérias, parte mais de natureza, né? Química, eu gostava muito de química, biologia dava para levar, português gostava muito, sempre tive ótimos professores de português, então é algo que até meus alunos, até hoje em dia,
pega uma prova, pega uma atividade, saio rabiscando, colocando acento onde falta. Ah, mas você é professor de matemática. Porém, todavia, entretanto, tive ótimos professores de língua portuguesa. Então, assim, eu nunca tive uma matéria que eu não gostava, entendeu? Sempre soube a importância, reconhecer a importância de cada uma. Então, mas matemática eu gostava mais. Você falou também que você dá aula em que escolas? Então, dou aula, hoje eu dou aula no Cristo Rei, Colégio Cristo Rei. Eu sou professor de trigonometria na primeira série do ensino médio e de geometria na segunda série do ensino médio, né? Pelo nome aí, só para a galera ver que não é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de metria, a gente fala de medida, né? E a trigonometria, a gente está falando de medida de triângulos, e de geometria, a medida de figuras e sólidos em geral, né? Então, na geometria, a gente vê também trigonometria, só que na trigonometria a gente só vê triângulos. É mais específico assim. Daqui um dia vocês estão lá. Mas você só dá aula para o ensino médio ou dá para o ensino fundamental? Então acho que abre um espaço para eu contar um pouco da minha história como professor, né? Como que começou a minha história em lecionar matemática? Lá por 2010, 2011, assim, eu era estudante, né, universitário, sou formado em engenharia química, e aí, aquela coisa, né? Estou estudando, estou fazendo nada, tenho tempo livre, tenho facilidade em ajudar ali os colegas, né, em ser um monitor. E aí eu comecei a pegar algumas aulas particulares. Estou com dúvida nisso aqui, pode me ajudar? E aí eu comecei a criar uma renda, né, digamos assim, dando aula particular de matemática. E aí, como eu estudava aqui do lado em Aracruz e morava em Linhares, eu tinha uma tarde livre, digamos assim. Comecei a pegar alunos, e aí os resultados foram vindo, né? Geralmente só procura professor particular quando você está pendurado, né? Véspera de prova, desesperado, prova final, chegando. E aí, nesse período de ano, né? Não tinha mais agenda. Minha agenda era completa, assim, de alunos. E os resultados, eles vinham muito bons, né? E aí, não é porque eu sou bom. Eu acredito, deixar muito claro aqui para o pessoal que nos assiste, nos ouve aí, que não existe ninguém burro, tá? Não existe falta de inteligência. Existem diversos modos de aprendizado, né? Como professor, eu sempre tive isso comigo, numa sala, assim, hoje vocês têm 26 alunos, digamos assim, né? Numa sala de 25, 26 estudantes, nem todo mundo vai entender o que você está passando da primeira vez do jeito que você falou, né? Às vezes, só o fato de repetir, você já alcança alguém que não entendeu. Só o fato de você trazer um exemplo do dia a dia de vocês, eu não estou falando de contagem igual, mas se eu contar quanto biscoito tem aqui, vocês vão entender, entendeu? Trazer de uma outra forma, ou desenhar. Então, tem diversas formas de você aprender. E aí, a minha forma de dar aula particular sempre foi tentando fazer cada aluno daquele entender aquilo que ele estava estudando, que a gente estava vendo naquele momento, até ele entender. Depois que ele entendeu, meu amigo, matemática é muito legal, porque não tem como você ficar inventando coisa, né? Depois que você entende a metodologia, é só aplicar. Vocês aí que são do futebol, vocês sabem que para colocar uma curva na bola, você tem que dar um tapa na orelha da bola ali, né? Não pode chutar na cara dela. Depois que você aprende isso, toda vez que você quiser colocar uma curva na bola, você sabe que você vai ter que chutar ali. É um método, é uma metodologia. Se você seguir e aplicar, vai dar certo sempre. Matemática não tem nada diferente disso. Se você souber uma vez aplicar o Bhaskara, nosso querido Bhaskara aí, pronto, vai aplicar todas as vezes e todas as vezes tem que dar certo.
a menos que você erre no cálculo. Mas se você não errar no cálculo, não trocar sinal ali, se complicar com isso, no final vai dar certo. E aí, beleza. Depois de um certo tempo dando aula particular, eu comecei a pegar algumas licenças nas escolas, né, professor substituto, etc. E aí tive experiência com turmas, né, de sala de aula, já peguei a licença em escolas públicas, escolas da prefeitura, do estado, escolas particulares. E aí, em 2014, eu peguei uma licença no Colégio Cristo Rei, né, um professor de física. Ele foi um grande professor, um abraço, professor Chico, uma lenda aqui da física linharense. Ele passou por um procedimento cirúrgico, né, no final do ano, e aí eu fui convidado, né, para assumir as aulas esse final de ano, e entrei e não saí mais, né? O trabalho foi reconhecido, os resultados vieram. No outro ano, além de física, na primeira e na segunda série do ensino médio, naquele ano lá de 2015, eu lecionei matemática no 9º ano, e no 3º ano, no 9º e no 3º do pré-vestibular, e ali foi onde, e 8º ano, e ali foi onde eu me descobri. Hoje, eu posso falar assim que eu gosto de dar aula mesmo, para o 9º ano. Né? 9º ano, para mim, não a turma, mas o conteúdo que a gente vê, vocês vão estar lá ano que vem. O conteúdo, tomara, né? A gente vai dar dicas aqui para vocês estarem lá ano que vem. O conteúdo é bastante legal, envolve muita trigonometria, envolve alguns processos de radiciação, de potenciação, então é bacana. E aí, quando eu entrei, né, lecionei, fiquei lá por mais de um ano, depois recebi um convite para uma outra escola do grupo, para continuar como professor, mas também como coordenador do ensino médio. Então, nunca mais saí da sala de aula. Depois, lá em 2018, recebi um convite para uma nova escola que estava chegando aí no mercado linharense, CEP Educacional, né? E aí nós estamos como gestor até hoje, mas na base, sempre como professor. E é isso. Massa. E se não fosse professor, você teria alguma outra profissão que você queria ser? Olha, assim, como praticamente todo músico, né, o sonho, né, quando a gente vê assim, o sonho, poxa, já pensou? A gente tá numa banda história, aí a gente vira músico. É um sonho um pouco, eu não falo que é distante, mas é um tiro no escuro, né? Não tem como você apostar todas as suas fichas, porque hoje e sempre música, ela não tem um algoritmo, né? A gente pode falar sobre algoritmo depois. Ela viraliza ou não, dependendo de variáveis que a gente não controla, entendeu? Então, eu sou músico também, né? Toco aí na igreja hoje, já toquei pagode umas bandas aí, mas hoje, graças a Deus, né, tô firme ali, toco contrabaixo numa igreja aqui em Linhares, na IEB Linhares. Mas assim, antes de escolher engenharia química, o meu sonho era servir o exército, quando eu era criança. Sério mesmo. Eu achava massa aquele povo vestido lá e andando, assim, gritando aquele trem lá, bandeira, saudação. Aí eu assisti o filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. E eu descobri que o soldado morria. E tinha guerra, aí eu desisti. Eu falei, não quero morrer não quero ser isso aí não. Né? Então, eu queria ser do exército. Quando eu descobri o que o exército fazia, o que tinha que fazer, o risco, né? Eu falei, tô fora, não é pra mim. E aí, na época do ensino médio, eu só fazia jogar bola, né? E tocar, jogar bola e tocar. A minha primeira opção, antes do 3º ano, era fazer educação física, né? Olha só, como que o que a gente vive no momento ali, meio que direciona a gente. Queria fazer educação física, eu só fazia jogar bola, né? Meu ensino médio inteiro,
praticamente de manhã estudava, à tarde eu estava lá no ginásio do BNH jogando bola umas 3 horas por dia. Aí no terceiro ano, me falaram assim, tem um cursinho aí gratuito, por que você não se inscreve? Eu falei, cursinho, pra quê, né? Aí minha mãe falou, não, se inscreve lá, meu filho, minha mãe é professora também, um abraço, mãe, te amo. Se inscreve lá. Eu fui lá, fiz uma prova assim, por fazer, não tinha muito interesse, não conhecia. E aí eu passei nesse cursinho gratuito, né? Ele, na época, hoje ele não existe mais, mas era o PUPT, Projeto Universidade para Todos. E aí tinham 5 turmas, né? As turmas, elas eram ranqueadas, os melhores estavam na primeira turma, os que passaram ali na raspa estavam na 5ª turma e eu estava na 3ª. Então eu comecei a pensar, poxa, fiz por fazer, né? Não fiz à toa, fiz na moral ali, mas não estudei para fazer essa prova, só fui com o que eu sabia e fiquei ali na média, né? Na turma 3, na metade ali. Vou fazer, né? Bom conhecer outras pessoas. Aí à noite, toda noite eu ia e estudava lá. Projeto bem legal, que os professores preparavam a gente para o Enem. Só fui descobrir o que era Enem no meu terceiro ano do ensino médio. E lá no terceiro ano do ensino médio, foi onde eu conheci a engenharia química, né? Não conhecia até então. E, poxa, isso tem muito a ver comigo, né? Muita matemática, muita física, química eu adorava, tive ótimas referências aí como professor de química também, desde lá do Marília, professor Guilherme, um abraço, mas também no EMI, professora Daíse, professor Carreirinha, que ele não gosta de que chame ele assim, mas era o apelido dele, Carreirinha, né? Mas tudo bem, um abraço aí, professor Carreirinha. E aí eu conheci engenharia química. Eu vi que para o meu futuro profissional, o que eu gostaria, né, assim, de fazer, a engenharia química ela tinha muito mais ligação comigo do que a educação física. A educação física era um hobby, um esporte, jogar bola. Eu poderia continuar fazendo isso. Trabalhar com isso é diferente, entendeu? Então, para o meu perfil, minha primeira opção, então, quando eu decidi, foi engenharia química. A minha segunda opção foi publicidade e propaganda. Porque pelo meu perfil que eu estudava, que eu via que poderia ser de profissão, foram as 2 áreas, os 2 cursos que mais me chamaram a atenção. E aí eu fiz, né, a prova lá, o vestibular para engenharia química, passei, e fiz para publicidade e propaganda, passei, escolhi fazer engenharia química e foi uma escolha muito legal. Então, é isso aí. A gente foi. Até esqueci a pergunta, não sei se eu respondi. Respondeu. A gente agora está no assunto da matemática. E qual seria a sua definição para a matemática? Definição para matemática. Cara, assim, como existe tudo na vida, e eu vou filosofar aqui, tá? Inclusive tem matemática na filosofia, vou falar sobre isso. Como tudo na vida existe matemática, na própria matemática existe tudo, né? Se a gente não vive sem a matemática também não existiria sem a vida, né? A partir do momento em que você descobre lá que o planeta tem um formato, esse formato veio da matemática. A partir do momento em que você respira uma quantidade uma quantidade de gás oxigênio e expira uma quantidade de dióxido de carbono, CO2, né? Então, cara, matemática é tudo, assim. Assim como todas as matérias são tudo, digamos assim. Matemática, para mim, é sentido. Não vou falar que é sentido da vida, porque vai parecer que eu estou apaixonado, né, pela matemática.
Mas sem matemática a gente não vive, cara. Matemática, eu acredito que é a materialização, a gente vai condensar, a gente vai materializar tudo que aquilo a gente quer falar. Se a gente quer falar sobre quantidade de qualquer coisa, a gente vai usar matemática. Se a gente está aqui gravando, estamos em 3 pessoas. A gente, em 3 aqui na mesa, porque tem uma galera aqui, tá? Um abraço aí, parabéns para a produção, a galera que está assistindo aqui na nossa plateia, nosso auditório, né? Muita gente bonita aqui. Então, existe matemática para tudo. Porque, olha que interessante a minha relação com a matemática, só para você ver como eu uso ela a todo momento. Eu estou aqui de olho nesses biscoitos aqui, tem um monte, né? Eu vi aqui que tem... Se quiser, pode comer, né? Eu vou comer depois, né? Enquanto vocês perguntam aí. Tem 5 tipos de biscoitos, mas tem 2 aqui que eu tô de olho, que é 2 que eu acho que é de chocolate branco. Tem 2 de chocolate branco e tem 4 aqui que não é chocolate branco, é um cookie aqui com gota de chocolate preto. Nessa conversa que aqui todo mundo deu uma risada que eu falei, eu usei matemática pra caramba. 5 tipos de biscoitos. Tem 2 que eu tô de olho. Tem outros 4 de gota de chocolate. Você está vendo como existe matemática na nossa vida para tudo? Tem uma plateia de 100 pessoas. É automático, é natural. Então, é isso. Matemática é tudo. Como que falo desde o primeiro ano, matemática é vida. Sem matemática não existe nada. Exatamente, não tem como, né? Não tem como você contar a quantidade de vida sem a matemática. A matemática está envolvida no nosso cotidiano todinho. É isso aí para vocês. O que é matemática? Vou devolver uma pergunta aqui, para não ser só um monólogo, né? Pô, Léo, o apresentador é nóis. Pô. Não, porque assim... Não, mas tipo... Eu tenho a minha ideia, né? Mas vocês têm as suas ideias. Não, mas eu não sei dizer o que é matemática. Porque... Não sei, a gente é muito novo, sei lá. É o que a gente aprende aqui. Pra minha opinião, muitas coisas a gente não vai usar. Só se a gente for trabalhar mesmo na área. Sempre rola essa discussão. Tipo, pro meu pai. Vou trazer meu pai. Meu pai... Não sei se eu vou comer um biscoito. Vou comer. Ó. Pro meu pai é matemática, tipo... É só mais, menos, vezes divisão. Aí eu falei, não, pai, tem mais coisas, mas... em partes eu concordo com ele. Porque na vida em geral você usa mais isso. Mas se você quiser, tipo, cursar uma área específica na matemática, você tem que aprender mais e mais. Acho que até na medicina, eu acho que tem matemática. Cara, tem matemática em tudo. Os alunos meus falavam, vou fazer direito, vou fugir de você, Léo. Esquece, tem uma matéria chamada direito tributário, onde você vai calcular imposto, etc. Eu vou fazer nutrição. E aí eu vou fugir de você, Léo. Não vai, meu amigo. De mim não, né? Da matemática. Porque lá você vai calcular a quantidade de calorias lá da dieta. Tem tudo, meu amigo. Esquece. Vou fazer língua portuguesa. Eu vou, sei lá, tem quantos? Quais são as classes de substantivo? Tem quantas? Vai usar matemática para responder. Tem 10. Entendeu? 10 classes aí. Lembrei aí, né? Essa eu não sabia. Que isso? Eu não sabia, mas é porque eu já passei por isso. Meus professores aí. Então sempre existe, cara, essa discussão. Eu não vou usar para isso, eu não vou usar para aquilo. Eu concordo em partes, né? Eu concordo totalmente e eu discordo totalmente ao mesmo tempo. Porque tem matérias, se a gente for pegar assim, se eu vou realmente usar, eu estou andando aqui. Estou andando na rua, aí eu comprei ali, estou vendendo biscoito aqui, beleza? Aí cada pacote de biscoito é R$2. Eu vendi uma quantidade de pacote de biscoito que deu R$32 na minha mão, tudo de nota de 2. Lá na matemática, a gente sabe que a gente poderia agrupar em base 2, na potenciação, 2 elevado, acho que a 5, né? 2, deixa eu fazer uma conta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, se a gente
colocar assim em base 2, esses R$ 32 é 2 elevado à quinta, né? É melhor do que eu pegar 32 notas, enfileirar, né? Para dar 32 não, né? 16 notas para dar R$ 32. Então a matemática, ela pode ser usada, sim, na verdade ela é totalmente usada, talvez não diretamente, né? Por exemplo, a matemática que vou contar um segredo aqui, que eu odeio lecionar, que para mim é a que menos faz sentido para o meu dia a dia hoje, eu brasileiro, morador aqui capixaba de Linhares, norte do estado, é logaritmo. Só que logaritmo é importante? É. Logaritmo, por exemplo, ele é importante para você calcular abalo sísmico. Tá vendo aí a importância do logaritmo? Faz diferença na nossa vida? Indiretamente faz. Porque se a gente pensar, dá um terremoto, sei lá, um tsunami lá na China. A China é importador e exportador de produtos aqui do Brasil. Se der ruim na economia lá, vai aumentar o preço aqui pra gente. Não afetou a gente indiretamente? Sim ou não? A gente vai pagar mais caro pelos produtos aqui. Afetou a gente indiretamente. Essa onda bateu aqui. De uma outra forma, mas bateu. Então a gente... Não é que a gente vai usar, igual, né, você comentou sobre seu pai, matemática, as 4 operações. A gente usa diretamente, diariamente, mais as 4 operações. Mas indiretamente a gente usa tudo. Se a gente vê aqui, por exemplo, aqui não vai dar para mostrar, mas você pode fazer aí na sua casa, né, olhar para um canto aí onde tem uma parede. Se você olhar onde tem uma parede, a gente tem a junção de 3 planos, né, o chão com 2 paredes. Nós temos um plano horizontal, que é o chão, e 2 planos verticais. Se você olhar para aquele cantinho da parede e imaginar um plano cartesiano, nós vamos ter um plano cartesiano em 3 dimensões. Y na vertical, X e Z. Isso você vê um pouco mais para frente, né? O plano cartesiano em 3 dimensões. Então, cara, você usa para tudo. Não diretamente, né? Igual você falou, vou ver aquilo com frequência. Só se você trabalhar na área, né? Ou utilizar em alguma área que você está utilizando, você trabalhar com aquilo, seja no direito, calculando ali juros, etc, 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 sendo lá na nutrição, usando formas para calcular o IMC, etc, etc, ou seja, dando aula de matemática, ou qualquer coisa, ou recebendo seu salário, fazendo conta para pagar a conta no mês, né? Você usa. Bom, a gente falou já, você falou da sua profissão de professor, e para os que não sabem, ele é diretor da nossa escola. Como você se tornou diretor? Então, falei um pouquinho já, né? Mas pedi aí a produção, vamos tomar um café, né? Tem café aí? Pedi um cafezinho aí, sem açúcar, sem adoçante aí o meu, beleza? Vai trazer aí, ó, uma amiga nossa aí, enquanto a gente vai falando. Eu me tornei diretor, cara, assim, eu sou um cara que aproveito as oportunidades que chegam até mim. Agradeço muito a Deus. Aqui, ó, um cafezinho. Vocês aceitam, gente, o café? Eu aceito. Eu quero Vou pedir para tirar aqui. Eu quero copo d'água. Traz a xícara aqui para eles. Obrigado. Enquanto isso, ó. Isso, produção. Produção tá show. Que isso. Beleza. Aí eu vou falando aí. Comecei dando aula particular, entrei, né, como professor de matemática e física na época. Depois de 1 ano e meio no Colégio Cristo Rei, recebi uma proposta para ser coordenador de ensino médio no Projetar, mesmo grupo. Então eu vim para o Projetar e continuei em sala de aula. E lá em 2018 eu recebi um convite, né, da gestão da mantenedora, né, do Roberto Nespoli, de iniciar um projeto, né, estar aí com ele na gestão do CEP educacional. O CEP educacional não existia, lógico, na época que foi criado,
Em 2018 nós começamos aí esse projeto, estamos aí até hoje, né? Foi uma oportunidade que eu vi de crescimento profissional, de um desafio, e sou muito feliz pela escolha, né? Estamos aí até ontem, né? É brincadeira, estamos aí, beleza? Mas você é diretor só dessa escola ou você já foi em outros? Não, diretor só do CEP Educacional, só fui diretor aqui. Dentro da matemática, o que você mais gostaria de trabalhar? Mais gosta, na verdade. Então, o que eu mais gosto na matemática, eu gosto do 9º ano, cara. Falei aqui pra vocês, mas eu vou falar lá o porquê. 9º ano, pra mim, não sintam ciúmes, alunos do 8º ano que estão aqui comigo, vocês, tá? 9º ano, pra mim, tá muito mais próximo do ensino médio, mas não só no conteúdo, porque no ensino médio a gente meio que recomeça no nível médio, entendeu? A gente vê tudo de novo que a gente viu na matemática, só que no nível mais elevado. Só que o aluno, ele já passou um pouco, a maioria passou, né? Daquela fase da infância, da pré-adolescência, né? Do 880, que eu amo e que eu odeio ao mesmo tempo, né? Então tem a ver com maturidade também, tá? Não quer dizer que o aluno do 8º ano é imaturo, não, tá? Porque eu conheço muito aluno do 9º ano que é mais imaturo do que aluno do 1º ano aí de 6 anos de idade, tá? Um abraço. Então, assim, mais por relacionamento, né? Por se enxergar mais no dia a dia, falar um pouco mais das mesmas coisas. Eu acredito que eu teria um esforço maior para eu entrar. Eu sou esse professor, tá? Eu dou aula para vocês, então eu vou pertencer, não fazer a mesma coisa que vocês fazem, mas eu vou saber do que vocês gostam, né? Eu vou falar a linguagem de vocês, porque eu quero ser um ser inspirador. Eu quero trazer a matemática para vocês, quebrar a barreira do gelo, né? Quebrar aquele paradigma de que a matemática é um bicho de 7 cabeças, é um dragão vermelho de olhos azuis. Não tem nada a ver com isso, cara. Matemática, como a gente falou, tem tudo. Se tem tudo, todo mundo pode aprender. Então eu tenho esse estilo de aula, um pouco mais solto, em falar a linguagem de vocês, e tá sempre trazendo o que vocês gostam, futebol, basquete, sei lá, uma série de TV. Usar isso ao meu favor, porque aí eu prendo a atenção de vocês, né? E a gente vai seguindo aí com a matemática. Então, o que eu mais gosto de trabalhar são os conteúdos do 9º ano, que são trigonometria, o início da trigonometria, o estudo do triângulo retângulo, né? A gente pode falar um pouquinho, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre Pitágoras, né? O estudo do triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Aí a gente tem música, a gente tem as regrinhas, as propriedades de radiciação, estudo de raízes, né? Cara, sou apaixonado por esse conteúdo. Até hoje é o conteúdo que eu mais gosto de trabalhar. E nessa vida de professor, em relação ao aluno, qual a coisa mais aleatória que aconteceu? Cara, acontece muita coisa aleatória, né? Já aconteceu muita coisa aleatória, assim, né? Você pode falar um só? Ah, não, posso falar. Só vou trazer aqui coisa que eu posso. Uma vez, eu não era nem professor, né? Tá ali até do outro lado ali. Chego eu na sala, o aluno do nada, cara, do nada, vai lá pro chão, e era nesse espaço aqui, ele estava nessa sala aqui, um outro ano. Do nada o cara me mete um break dance, vai pro chão, roda, dança. Eu, cara, que isso? Pensando comigo, o que esse menino tá fazendo, cara? Rodando no chão e não sei o que lá, se jogando no chão, tá, eu e a galera. Aí, tio Léo, tô dançando aqui um break dance e tal. Eu, beleza, né? Assim, do nada, aleatório. Mas eu gosto de lembrar, eu era coordenador de ensino médio nessa época. Uma vez, era o Projetar, a escola que eu trabalhava. A diretora do Projetar, ela ia se desligar da escola, né? Porque tinha
um outro emprego na prefeitura, e aí ela precisou, né, por motivos pessoais, se desligar da escola, né? E, cara, a surpresa que os alunos prepararam para ela foi, assim, inesquecível até para mim, né? Assim, ver... não é aleatório, né? Mas é uma coisa muito legal que aconteceu. A escola inteira, cara, na hora que ela foi embora, a escola inteira fez um corredor e jogaram flor para cima e jogaram um tapete vermelho para ela sair. Foi muito legal ver no semblante dela que o trabalho foi reconhecido, né? Então, foi uma das coisas mais legais que eu presenciei nessa vida aí. E além de... Cara, eu vou contar uma verdade para vocês. O que surpreende a gente positivamente é o crescimento do aluno. Não estou falando em tamanho, não. É o crescimento. Uns que a gente enche o saco, né? Falando na linguagem de vocês. Cara, como que tio Léo é chato? Como que tia Karina é chato? Tia Osana é chato? Mas aí a gente vê esse aluno crescer, melhorar, entender aquilo que a gente está trazendo e aí chegar no resultado final, e eu não estou falando de nota, tá? Estou falando de vida, de crescimento. Cara, isso pra gente é muito gratificante, pra gente que está desse lado aqui, né? É uma das coisas mais legais para mim que acontece, que é a transformação pro melhor. Isso não quer dizer que acontece com todo mundo, tá? Porque é uma escolha. Eu também já vi gente acontecer, uma época aí, uma vez em outra escola, um menino era fera em matemática. Fera demais. Sempre tirou ótimas notas, dava conta de tudo. Chegou no 9º ano, começou, né? Sou 9º ano, sou dono da escola e tal. Começou a desfocar daquilo que ele sempre fez. Vou prestar vestibular pro IFES, está garantido e tal. Os colegas dele que se dedicaram passaram. E ele ficou para trás. Não passou na prova do IFES. Acredito que isso tenha sido uma frustração para ele, mas não foi falta de aviso, né? Falou, fulano, você mudou, cara. Você precisa voltar a ser quem você era. Fulano, tá errado. Vem para cá. Não, vou dar conta. Eu sou bom, sempre fui bom. Aquilo subiu na cabeça dele e ele não deu conta depois. Então, tem para os dois lados a surpresa positiva e negativa. Agora, seu tempo de faculdade. Como foi sua faculdade? Vou até rir aqui. Vão bons ensinamentos aqui, tá, gente? E vão coisas para não se repetir em casa também. Cara, minha faculdade foi um tempo de muito aprendizado. E eu não estou falando só de engenharia química, tá? Faculdade, eu passei por experiência que eu aprendi muita coisa, né? Além do que a faculdade nos traz como conteúdo. Das coisas que eu posso falar, né? Foi um período muito bom. Fiz muitos amigos que são amigos até hoje, onde a gente se encontra em qualquer cidade ou em qualquer estado, ou via WhatsApp, né? Que a gente não tem muito tempo de se ver, a galera. Tem gente que trabalha no Paraná, tem gente que trabalha no Rio Grande do Sul, tem gente que está fora do país, mas a gente está sempre em contato. Cara, faculdade, ali sim, você tem a oportunidade de fazer os amigos para a vida inteira, né? Pra você ter ideia, na minha faculdade, meu casamento, sou casado com a Emanuele, tenho 2 filhos, o Bernardo e o Benício. Aí sim, razões da minha vida, tá? Esses são. E meus padrinhos de casamento, a maioria deles foram meus amigos de faculdade, né? Porque eles pegaram esse processo tudo. Então, de tudo que eu ganhei na faculdade, eu nunca fui o melhor aluno da faculdade, tá? E eu vou citar alguns exemplos meus aqui. Pelo contrário, eu acredito que eu não vou falar que eu fui um exemplo a não ser seguido, porque eu acho que cada um tem sua história, tá? Não me arrependo de nada do que eu fiz, não. Pra você ter ideia, eu formei em 8 anos. A faculdade está em 5 normalmente. Eu formei em 8 anos, né? Poxa, Léo, mas você é professor de matemática
diretor e formou em 8 anos, você reprovou isso tudo. Eu reprovei muita coisa. Primeiro, assim, devo tudo à educação pública, tá? Estudei, já falei aqui no Marília, estudei no EMI, sempre em escolas públicas. Mas eu não vou tapar o sol com a peneira aqui, que a preparação que eu tive para a faculdade, ela foi, assim, muito aquém, muito abaixo do que a preparação do nível dos estudantes que tinham ali, que vinham de IFES, né, escolas técnicas, de Cefet, escolas particulares. Então, eu fui inserido num meio de um nível muito mais alto. Então, até eu me adaptar, vou contar uma história aqui para vocês, que o meu nível, como que eu era estudante, né, na época da escola até o ensino médio. Eu nunca estudei em casa, até o final do 3º ano, vocês acreditam? Eu nunca estudei em casa. E isso foi um erro que eu só fui descobrir lá depois na faculdade. Então, Léo, e eu nunca tirei nota vermelha até o final do ensino médio. Nunca tirei nota vermelha. Nenhuma na vida. Como você consegue, Léo? Você não estudava em casa e aí não tirou nota vermelha. Eu fazia tudo na escola, cara. Até aqueles 10 minutinhos que a aula terminava, que o professor passava atividade para casa, é ali que eu fazia. Mas deitava, filho. Fazia. Tava tudo certo, tudo completo. Tô tranquilo. À tarde, o que eu ia fazer? Jogar bola. Entendeu? Ia jogar bola. O professor não reclamava porque estava tudo feito. Eu nunca deixei de entregar uma matéria porque estava tudo feito. Trabalho, para fazer trabalho em casa era massa, pô, a gente se encontrava, tal, fazia o trabalho na moral, ótimos trabalhos. Então a nota de trabalho eu tinha, a nota de atividades eu tinha. Estudar para a prova, a forma de fazer exercício, já estudava para a prova, entendeu? Então eu não tirava as melhores notas, mas eu também não deixava a desejar. E aí, pronto, passava. Cheguei na faculdade, a vida mudou, 6 matérias. Eu só passei em português, de primeira. Eu fiquei de prova final em 5 matérias. Fiquei de prova final em Química Geral. Fiquei de prova final em Metodologia de Pesquisa. Fiquei de prova final em Física 1. Fiquei de prova final em Probabilidade Estatística, que é uma matéria de matemática, né? E fiquei de prova final em Nivelamento de Cálculo. Prova final em 5. Que peso, hein? Nunca tinha tirado a nota vermelha e agora tá de prova final em 5 matérias de 6. Só passei em português. Foi um baque. Não vai dar para eu continuar do jeito que eu sempre fui, né? Sem estudar em casa, sem me debruçar sobre os livros, sem seguir os conselhos que hoje a gente fala para vocês, né? Aula dada é aula estudada. Viu hoje? Tem que estudar todo dia. Não dava mais. E aí, dessas 5 matérias que eu fiquei em final, eu passei em 4 e reprovei uma. Eu reprovei em Física 1, no primeiro período. E eu reprovei em Física 1 3 vezes. Reprovei na dependência, reprovei no outro ano, e aí eu passei na dependência do outro ano. Por quê? Física me dava bem, tranquilo. Só que o nível da física na engenharia química é um pouco diferente do nível que a gente vê no ensino fundamental e no ensino médio. Eu precisava mesmo estudar de verdade. Então, até eu me adaptar, até eu criar essa cultura que a gente sempre fala para vocês, estudar em casa, etc., até isso acontecer, demandou bastante tempo. E aí os desafios, a cada período, iam aumentando, né? Demorei um pouco para formar, mas eu precisei passar por isso tudo para estar aqui falando para vocês hoje que é melhor você se adaptar agora, né? Porque se você tem essa cultura agora, você não passa apertado nas provas agora, você aprende o conteúdo agora, você faz um bom ensino médio, você faz uma boa preparação para o Enem, você escolhe a universidade, o curso que você quiser e lá no curso você vai se dar bem, tá? Hoje eu aprendi, na marra, né, a estudar, etc. Foi sofrido porque eu não ouvi lá atrás, não estudava lá atrás, dava conta. Lembra daquele aluno que dava conta de tudo? Entendeu? A diferença de mim para ele é que eu
isso não subiu na minha cabeça, eu não fui arrogante em nenhum momento, né? Fui humilde ali porque eu não precisava disso para nada. Mas eu era igual a ele, pensava que dava conta, cheguei lá e deu errado. Mas deu certo no final. Você se arrepende de formar em engenharia? Não, cara, sou apaixonado pela engenharia química. Apaixonado. A educação me abraçou, né? Foi uma oportunidade, como eu disse. Hoje eu devo tudo aqui à educação, às oportunidades que eu tive, né? No grupo, etc., que eu tenho até hoje. Mas aqui na veia, a veia do engenheiro, né? Aqui eu sou ainda apaixonado por indústrias. Eu ainda vejo fotos de fábrica, de dia à noite. Eu me vejo trabalhando lá dentro. Eu acho aquilo tudo muito bonito, muito lindo mesmo, né? Eu tenho um apreço muito grande pela engenharia em geral, né? Engenharia química, essa área industrial, ela bate muito forte no meu peito ainda. E, Léo, para finalizar nossa podcast, a gente lançou perguntas no nosso Instagram e algumas pessoas mandaram para nós. Mandaram aqui. Na sua opinião, por que muitos adolescentes não gostam de matemática? Cara, não gosto de matemática. Eu acho assim que a construção do gostar ou não gostar de alguma coisa, ela vem desde sempre, né? E aí a matemática é o seguinte: para você se dar bem em matemática, você não pode ficar parado na matemática. O professor explicou hoje. Se você não viu em casa, se você não estudou sobre aquilo em casa, fez os exercícios, chega no outro dia, isso é ciência, tá? Podcast não é de neurologia, mas isso tem tudo a ver com o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele guarda informações de cerca de 20 a 30% só do que a gente viu no dia inteiro. Então a gente está conversando aqui hoje sobre esse assunto, estou trazendo informações novas, como essa, talvez para a maioria aí. Se você não rever, não escutar isso de novo, amanhã ou depois, o seu cérebro pensa que aquilo não importa. E ele vai esquecer, ele vai apagar, porque a gente tem um HD interno aqui. Ele precisa de espaço, porque amanhã a gente vai ver e aprender muitas coisas novas. Vamos fazer um teste aqui. Todo mundo que está aqui na sala, todo mundo que está ouvindo a gente. Vocês conhecem... Puxa aí na memória, não tem nenhuma aqui, tá? Puxa aí na memória de vocês uma girafa. Todo mundo abriu a gaveta de animais, a gaveta de animais silvestres, a gaveta da savana africana e tirou uma girafa. Por que isso aconteceu no nosso cérebro? Porque essa informação está lá guardada. A gente viu isso em desenhos, a gente vê isso em livros, a gente vê isso em filmes. Então a gente vê isso em várias coisas, viu isso muitas vezes. Vocês entendem que o cérebro fez um exercício automático de imprimir essa imagem no cérebro muitas vezes? Então está guardado. Agora fazer o final do nosso teste. Tira aí uma xirifúncula. Sei nem o que é. Nem, a gente não sabe o que é isso. Não tem na gaveta uma xirifúncula, né? Porque isso nunca foi visto. É uma palavra que eu acabei de inventar agora. Entendeu? Obrigado. Se nunca foi visto, eu inventei agora. O nosso cérebro não tem como imprimir uma imagem do que ele não conhece, do desconhecido. Eu vou precisar o quê? Ver, aprender e até repetir. Muita gente amanhã, se não ouvir nosso podcast aqui de novo, ou escrever ou ficar repetindo o dia inteiro, ele nem vai lembrar da palavra que eu usei, que eu acabei de inventar. Vocês lembram da palavra? Dá para lembrar ainda, né? Shiryu é do Cavaleiro do Zodíaco. Alguém lembra aí, gente? Olha, a Isa lembrou, xirifúncula. Tá vendo? Eu não lembro. Eu também não. Pois é, então trazendo a ciência. Matemática, cara, muitos alunos não gostam. Por quê? Outro teste. O que vocês almoçaram na sexta-feira passada? Vocês lembram? Aí vai um puxão de orelha, então. Como é que vocês não lembram do que almoçaram na sexta-feira passada e na semana que vem tem prova de matemática e vocês querem lembrar de matéria de 3 meses atrás?
Vocês não lembram que vocês comeram na semana passada. E come todo dia, né? Você tá entendendo? Matemática, cara, não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente. Matemática está aí no dia a dia. Se a gente não rever aquilo, o próprio nome diz, né? Exercício, exercitar. Se você se exercitar, se exercita todo dia. Escovar os dentes é um hábito, é um exercício de escovar os dentes. Você faz isso todo dia. Se você não fizer, vai dar errado. Vai vir cárie aí, vai doer o dente, vai ter que tirar dente, dentista lá, etc. Matemática não é diferente disso. Se você vê a explicação da matéria, até faz o exercício no dia, não vê isso, depois de 2 meses vai fazer uma prova, vai ficar nervoso na hora de fazer a prova. Vai esquecer, vai dar branco. Ah, mas eu sabia, eu vi, eu estudei ontem à noite. Gente, esquece. Estudar ontem à noite só se você for muito bom em decorar. Mas decorar não é aprender. Você pode até tirar uma nota boa ali, mas se eu aplicar essa prova para você um dia depois que você dormir, depois que o cérebro limpou, sua nota vai ser diferente. A mesma prova, acredite. Tá bom, Léo. Acabou. O nosso podcast termina aqui. Esse é o Leonardo. Nosso querido diretor. E obrigado a todos que assistiram. Galera, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.